طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Espero que hoje a gente conclua, inshallah, sobre um assunto importante da biografia do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que seria o contrato que foi feito por Quraysh, esse contrato para boicotarem Bani Hashim, a família do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, entre eles os muçulmanos e não muçulmanos, como nós já tínhamos falado sobre esse contrato que foi feito por Quraysh, e que Bani Hashim, que seria a família do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, muçulmanos e não muçulmanos que apoiavam o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, o que não queriam que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam fosse entregue para Quraysh, para as demais tribos, para que ele seja morto. Então, essas pessoas que estavam de acordo com Bani Hashim, eles ficavam num lugar chamado She'b Abu Talib. She'b Abu Talib, que seria um local entre as duas montanhas, onde os muçulmanos e Bani Hashim, dentre os não muçulmanos, permaneceram durante 3 anos, como nós falamos. Esse boicote foi feito por Quraysh para que fosse respeitado por todos eles, onde 40 pessoas dentre Quraysh, os incrédulos, eles assinaram aquele contrato. 40 pessoas dentre as pessoas nobres das famílias, das tribos deles, e foi assinado por eles para que o boicote seja realmente feito contra os muçulmanos que estariam a favor do profeta Muhammad a.s. e os não muçulmanos também estariam a favor para não ser entregue o profeta Muhammad a.s. para Quraysh, para que ele seja morto por eles, ou que ele parasse de fazer a divulgação da mensagem que foi revelada a ele, alayhi salatu wassalam. Nesse momento, como nós já tínhamos falado sobre o boicote, era geral, era financeiro, era social, e era também para que ninguém falasse com ninguém das pessoas que estavam a favor do profeta Muhammad a.s., que ninguém poderia vender a eles, e se viesse alguém de fora, que vieram muitos comerciantes de fora para Meca para comercializarem, e por aí já ela pagava o dobro do preço das mercadorias. O importante era não chegar até Bani Hashim, e eles passaram realmente por um boicote que deixou que muitas pessoas morressem, outras ficassem doentes, e que as pessoas sofressem de uma forma trágica, onde aquilo lá, no final desse boicote, que seria depois de 3 anos, como nós já tínhamos falado, 3 anos depois que começou esse boicote, 5 pessoas, como nós já tínhamos falado, né, de várias tribos, né, começando pelo Hisham ibn Amr, ele que começou a pensar e dizer como é que nós poderíamos, em Quraysh, as demais tribos, comerem, beberem, dormirem em paz, e as pessoas de Bani Hashim, a tribo de Bani Hashim, sofrendo esse sofrimento que vem acontecendo há 3 anos. Então ele não aceitava isso, e ele foi para conversar com uma pessoa de uma outra tribo, porque são, como nós falamos, Quraysh, são as pessoas que viviam em Meca, que são várias tribos, todas elas pertenciam a Quraysh. Então, Quraysh ela tinha várias tribos, dentre elas a tribo de Bani Amr, que seria Hisham ibn Amr, a tribo de Bani Hashim, que seriam as pessoas que estavam junto com o profeta Muhammad a.s., que seriam de Bani Hashim, Bani Amr ibn Lu'ay, que seria quem Hisham ibn Amr, que começou essa ideia de cortar esse boicote e não deixar com que esse boicote permanecesse. E ele foi para uma pessoa que seria Zuhair ibn Abi Umayya, que era da tribo de Bani Makhzum. Bani Makhzum era uma das maiores tribos.
Bani Makhzum era uma das maiores tribos, que o Abu Jahl era dessa tribo também, era o maior inimigo do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que certo dia disseram para ele, para o Abu Jahl: você não sabe que o Muhammad, ele está falando a verdade, porque ele ouviu o Corão do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Ele, mas outras pessoas dentre os nobres de Quraysh, que eram grandes incrédulos, e aqueles que contrariavam a mensagem do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, durante a noite eles iam até a casa do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, eles iam escondido e eles ouviam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante a noite, quando estava rezando e recitando o Corão. Eles ouviam. E eles tinham prazer de ouvir as palavras do Corão. Até que uma vez eles se encontraram e disseram: o que vocês estão fazendo? Eu vim e tal. Aí eles perceberam, um percebeu que o outro viu que realmente eles estavam indo lá para ouvir o Corão do profeta Muhammad alayhi salam. Eles disseram: se as pessoas de Quraysh, principalmente aqueles que não têm uma posição, souberem que nós estamos vindo aqui para ouvir o Corão, com certeza eles irão se converter ao Islã. Porque eles vão falar: se os nobres estão dessa maneira, imagine nós, né? Então vamos ouvir também. Então elas irão aderir ao Islã. Até que foi certo dia falado para o Abu Jahl, disseram para ele: mas já que você reconhece que Muhammad é mensageiro de Allah, que o Corão ele é revelado por Allah, por que você não adere ao Islã? Ele disse: nós de Bani Makhzum e Bani Muttalib, nós somos duas tribos que sempre nós tivemos uma concorrência. Um queria mostrar que tinha mais nobreza do que o outro. E de repente, Bani Abd al-Muttalib, eles chegam e falam que eles têm um profeta dentre eles. De onde que eu vou trazer um profeta da nossa tribo? Então, por isso que isso fez com que ele não aderisse ao Islã. Então, de Bani Makhzum, que era o Abu Jahl, e essa pessoa que seria Zuhair ibn Abi Umayya, era uma das pessoas nobres de Bani Makhzum, que o Hisham ibn Amr foi até ele e disse para ele: Zuhair, você aceita que você coma e beba e fique no seu leito, desfrutando daquilo que você tem? E Bani Abd al-Muttalib, Bani Hashim, sofrendo dentro do lugar onde eles estão, ele disse: eu não aceito, mas o que eu posso fazer se eu sou um homem só? Eu sou uma pessoa só. Com essa ideia. Ele disse: não, nós somos dois. Ele disse: duas pessoas, o que podem fazer? Então vamos conquistar uma terceira pessoa. E eles foram até um homem de Bani Naufal, uma outra tribo. Pegaram uma pessoa nobre também daquela tribo, que era Al-Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi era uma pessoa, dentre as pessoas que mais eram generosas. Era uma pessoa que tinha a sua moral era conhecida em Quraysh, uma pessoa nobre, Al-Mut'im ibn Adi. Aí disseram para ele a mesma coisa e ele falou: eu sou uma pessoa, o que eu posso fazer? Eles falaram: não, nós somos três. Ele disse: mas mesmo três pessoas nós não podemos contrariar todas as demais tribos, que são 40 pessoas que assinaram esse contrato. Aí Hisham, ele disse: eu vou para uma outra pessoa conquistar, uma quarta pessoa, e ele foi até Abu al-Bukhturi ibn Hisham, que seria de uma outra tribo também, e falou para ele também a mesma coisa, e ele aceitou, até que eles falaram: vamos conquistar mais outras pessoas, e conquistaram mais uma pessoa de uma outra tribo nobre, que seria de Bani Asad, que era Zum'a ibn al-Aswad, que também aceitou, e eles, os 5, combinaram. São 5 pessoas que têm uma posição em Meca, e cada um de uma tribo diferente, e todos com as mesmas ideias. Aí eles foram e chamaram Quraysh toda. Quraysh se reuniu, porque são pessoas nobres, eles não sabiam o que eles queriam. Aí chegou, levantou quem? Ele foi lá, Al-Mut'im ibn Adi, ele pegou e falou sobre a questão desse boicote. Ele disse: não aceitaremos que o boicote continue. Abu Jahl levantou e disse: você
é uma pessoa mentirosa, todos nós aceitamos, por que você veio contrariar agora? Aí levantou Hisham ibn Urwa e disse, eu também não aceito. Abu Jahl olhou, duas pessoas, de repente levantou Zuhair. Ele disse, eu também não aceito com que o boicote continue. Aí levantou Abu al-Bukhtari, aí levantou Zum'a ibn al-Aswad. Na hora que o Abu Jahl ele viu que são 5 pessoas nobres, 5 pessoas de posição, 5 pessoas com as mesmas ideias contrariando o boicote, ele disse, isso é algo que foi combinado à noite. Então não é algo normal que veio por acaso, que cada um levantou de um lado, cada um de uma tribo, cada um tem a sua posição para falarem as mesmas palavras. Abu Jahl e as demais pessoas falaram, não, mas nós temos o contrato do boicote que foi escrito, está dentro da Kaaba. Está dentro da Kaaba, é fechado ali. Por quê? Para falarem que é um boicote que eles fizeram e que foi assinado por vários, inclusive a pessoa que escreveu aquele boicote dizem que foi Mansur ibn Ikrima, ou dizem que foi An-Nadr ibn al-Harith. Quem escreveu aquele tratado do boicote, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que a sua mão ficasse paralisada. Ele não conseguia mais levantar a mão dele. Allah, mesmo assim, Quraysh, Allah, eles viram, é algo que aconteceu, é uma doença que surgiu. Eles não ligaram isso com esse fato. Então, quando colocaram aquele contrato dentro da Kaaba e vieram essas 5 pessoas contrariando toda a Quraysh iam se manifestar contra essas 5 pessoas, eles não queriam, mas ali tinha uma força que estava, essa força, essas pessoas estavam a favor e as demais pessoas eram contra, furaram o boicote, até que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que o Jibril viesse até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e avisou o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam que o contrato que foi escrito e colocado dentro da Kaaba e trancado, o cupim veio e comeu todo o contrato e somente deixou uma palavra escrita que Quraysh, eles acreditavam em Deus, que Deus existia. Eles acreditavam em Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ. Se você questionar a eles, quem que criou eles? لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Eles irão dizer Allah. Só que qual que era o problema deles? Que eles associavam com Allah esses deuses que eles tinham. Associavam com Allah essas estátuas que eles tinham. Mais de 300 estátuas ao redor da Kaaba. Então eles escreveram no contrato, Bismika Allahum. Em nome de ti, ó Allah. E foram lá colocar o boicote. Nós estamos boicotando Bani Hashim, todos que apoiarem e tal. Escreveram todo aquele boicote. Colocaram as suas cláusulas. O profeta Muhammad a.s., o anjo Gabriel veio até ele e disse que o cupim ele comeu todo aquele contrato e somente deixou uma parte do contrato escrito Bismika Allahum, em nome de ti, ó Allah. O profeta Muhammad a.s. foi para o Abu Talib e disse para ele, ó tio, o Abu Talib, ele não se converteu ao Islã, mas ele protegia, uma das pessoas que mais protegia o profeta Muhammad a.s. Ele disse, ó tio, o anjo Gabriel veio e me informou nesse momento que o contrato que eles fizeram e colocaram dentro da Kaaba, ele foi ruído pelo cupim e somente permaneceu naquele contrato a palavra em nome de ti, ó Allah. Abu Talib, ele disse, essa é uma revelação a você? Ele disse sim. Abu Talib, ele foi até os incrédulos enquanto eles estavam naquela discussão e disse a eles, o Muhammad me avisou nesse momento que o cupim, ele comeu todo o contrato que vocês fizeram dentro da Kaaba e que somente permaneceu dentro do contrato em nome de ti, ó Allah. Vão lá até a Kaaba e abram a porta. Se o Muhammad está falando a verdade, então vocês quebrem o boicote. E se ele não estiver falando a verdade, eu entrego o Muhammad para vocês, porque eu sei que o Muhammad jamais mentiu. Eles disseram, é justo isso? Será que realmente o contrato que nós fizemos, o cupim comeu ele? Porque ali dentro da Kaaba tinha vários poemas que os grandes poetas eles escreviam e colocavam ali e nada tocava aquilo lá.
Aí eles foram lá, abriram com a chave a porta da Kaaba e foram ver, e realmente o cupim tinha comido todo o contrato que eles fizeram e somente tinha sobrado Bismika Allahum, somente aquelas palavras que estavam no contrato que permaneceram ali. E Quraysh, ela não tinha mais o que falar, não tinha mais o que agir contra aquelas pessoas que queriam que furar o boicote. Aí, nesse momento, depois que essas 5 pessoas foram contrariar, depois que eles viram aquilo que o profeta Muhammad a.s. avisou a eles, isso é um milagre de Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad a.s. de anunciar a eles e de falar a eles aquilo que estava acontecendo e que ninguém tinha visto. Aí eles cortaram realmente e deixaram o boicote. Então, nesse momento, depois de 3 anos, subhanallah, o boicote ele foi rompido. Então não tinha mais o boicote contra Bani Hashim. Eles voltaram para suas casas e voltaram para a sua normalidade. No tempo do profeta Muhammad a.s., naquela época, o Quraysh, eles pediam, exigiam alguns milagres. Dentre os milagres que aconteceram, esse é um dos milagres. Um outro milagre que foi citado no Corão e foi citado no hadith do profeta Muhammad a.s., em corrente autêntica, que Quraysh, eles disseram para o profeta Muhammad a.s., certa noite, enquanto a lua estava cheia, eles disseram para ele: se nós pedirmos o milagre a ti, você consegue fazer? Ele disse: os milagres estão na mão de Allah subhanahu wa ta'ala, mas peçam o que vocês querem. Eles disseram: se você fender essa lua que nós estamos vendo no meio, nós acreditaremos em você. O profeta Muhammad a.s., ele apontou o seu dedo para a lua e a lua se fendeu em 2 partes. Uma parte as pessoas estavam vendo numa montanha e a outra parte na outra montanha, até que os Sahaba, eles falaram que nós vimos Jabal Hira, a montanha de Hira estava no meio da lua. A metade estava desse lado, a outra metade desse lado, e a montanha de Hira estava no meio dessa lua. Eles olharam e viram que realmente a lua se fendeu. Aí eles disseram, olharam um para o outro e disseram: Muhammad nos enfeitiçou. O profeta Muhammad a.s., ele disse: vocês pediram e as pessoas testemunharam, e Quraysh toda estava presente ali durante aquela noite. Eles disseram: isso é um feitiço. Alguns deles disseram: vamos ver, nesses 2 dias, as pessoas que estavam fora de Meca, quando entrarem em Meca, vamos perguntar a eles, nessa noite, que se fendeu a lua, eles viram algo diferente? Realmente os viajantes de todos os lugares, no outro dia e no terceiro dia, eles vieram e quando questionados, eles disseram: sim, há 3 dias atrás, há 3 noites atrás, nós vimos um acontecimento diferente, que jamais nós vimos, que a lua se fendeu no meio. Isso significa que se o profeta Muhammad iria enfeitiçar as pessoas que estavam presentes, não poderia enfeitiçar quem? As pessoas que estavam em viagem. Então aquilo lá aconteceu. Até Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse no Corão: اقتربت الساعة وانشق القمر. Isso daí na Surat Al-Qamar, que seria a Surata 54, o primeiro versículo e o segundo versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: اقتربت الساعة, se aproximou o dia do final, وانشق القمر, e a lua se fendeu, وإن يروا آية, e quando eles veem um sinal milagroso, as pessoas de Quraysh, يعرضوا, eles se afastam, ويقولوا سحر مستمر, eles dizem: isso é feitiçaria. Allah subhanahu wa ta'ala citou esses versículos no Corão, na Surat Al-Qamar, no 54, devido a esse fato que seria da lua se fender. Até que os historiadores até dizem, tem um livro que é a História da Índia, que
é falado sobre o Marajá Malabar. É um dos príncipes ou um dos líderes da Índia naquela época. Ele viu lá na Índia a lua se fender. Na hora que ele viu, ele disse: é um sinal que tem algum profeta que surgiu. E isso estava em alguns livros ou alguns comentários que tinham chegado até ele. E ele ordenou com que o filho dele permanecesse no lugar dele de reinar a Índia, e ele veio até o profeta Muhammad a.s. e ele se converteu ao Islã naquela época, e na volta ele chegou a morrer no caminho. Então isso é citado na história da Índia, até os historiadores, porque antigamente as pessoas, os historiadores, eles não tinham a questão de 1929, 1930, 1950, no ano tal, no ano não sei o que, como nós hoje marcamos, né? Janeiro, fevereiro, março, dia 1º, dia 2, dia 5, dia 10, ano tal. Antigamente era no tempo do elefante, como nós já tínhamos falado. O profeta Muhammad, ele nasceu no ano do elefante. Na Índia, eles marcaram na história deles no ano que a lua se fendeu. Isso significa que é um fato, um acontecimento que aconteceu mesmo naquela época. Inclusive, hoje, um dos sinais milagrosos, as pessoas que subiram a lua, eles dizem que realmente a lua, ela aparenta que ela se fendeu numa das épocas. Inclusive, a pessoa que fotografou e viu lá, e eles fizeram estudo, após lerem esses versículos do Alcorão, uma dessas pessoas se converteu ao Islã devido a esse versículo. Então, esse é um dos milagres que aconteceram naquela época, né? Dentro de Meca. Agora a gente fala sobre esse boicote. O que nós podemos refletir sobre essa questão? Nós sabemos que esse boicote demorou 3 anos. Esses 3 anos realmente foram os 3 anos mais difíceis para o profeta Muhammad a.s. e seus companheiros. Eles foram 3 anos que o profeta Muhammad a.s. e os muçulmanos e as pessoas que estavam apoiando eles sofreram um sofrimento que jamais alguém sofreu naquele tempo. Nós podemos falar que o profeta Muhammad a.s. ele poderia suplicar. A súplica, quando nós entramos em dificuldades, nós suplicamos para Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. E Allah disse que supliquem a mim, eu atenderei as suas súplicas. Nós sabemos que a súplica do profeta Muhammad a.s. é atendida. A súplica do profeta Muhammad a.s. e de todos os profetas. Será que o profeta Muhammad a.s. nesses 3 anos ele não suplicou para Allah subhanahu wa ta'ala para que ele facilitasse a situação deles, para que esse boicote seja rompido, para que as questões sejam mais fáceis para ele? Com certeza o profeta Muhammad a.s. ele suplicou naqueles momentos, porque o profeta Muhammad a.s. ele não deixaria essa situação sem estar com Allah subhanahu wa ta'ala nesses momentos. Mas nós sabemos que as súplicas, elas são atendidas por Allah subhanahu wa ta'ala no momento que Allah deseja. E se há alguma situação que demora para ser atendida a sua súplica, ou a súplica do profeta, de qualquer um dos profetas, isso porque tem um motivo que Allah quer algo importante que aconteça nesse período. Hoje o que está acontecendo em Gaza, quantas súplicas são feitas? São milhares de súplicas que são feitas. Tem pessoas que falam: subhanallah, por que Allah não atende às nossas súplicas? As súplicas das pessoas que sofrem tanto ali, porque Allah tem algo por trás disso. Qualquer acontecimento que acontece nesse mundo, na nossa vida, nas sociedades, para os muçulmanos, para as pessoas que estão com Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tem um propósito por trás disso. Um dos propósitos que Allah não atendeu, Allah poderia atender a súplica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já nos primeiros momentos, e que não aconteceria aquele boicote, as pessoas não iriam ser cercadas naquele local. Mas Allah, que Allah quis por trás disso? Os ulama, eles disseram, por trás disso, Allah subhanahu wa ta'ala, em primeiro lugar, ele queria
que os incrédulos de Bani Hashim, que não se converteram ao Islã ainda, mas eles eram contra a morte do profeta Muhammad a.s., não queriam entregar o profeta Muhammad a.s. Então eles ficaram junto com os muçulmanos do Shi'ab Bani Hashim, ficaram ali durante 3 anos. O que aconteceu nesses 3 anos? Eles conviveram diretamente com os muçulmanos e com o profeta Muhammad a.s., para verem como é que eles se comportavam islamicamente, como é que eles comiam, como é que eles bebiam, como é que eles dormiam, como é que eles acordavam, como é que eles tratavam as pessoas, como é que eles rezavam. E isso afetou diretamente nessas pessoas, até que depois de 3 anos, mais de 100 pessoas dentro do Shi'ab se converteram ao Islã. Imagine, os muçulmanos dobraram aqueles que estavam junto com o profeta Muhammad a.s. Então, se a súplica do profeta Muhammad a.s. no primeiro momento fosse atendida, então essas 100 pessoas que se converteram devido ao tratamento dos muçulmanos, eles não iriam se converter. Esse é um dos propósitos. O segundo propósito, que os próprios incrédulos que eram contra o profeta Muhammad a.s. e que eles estavam ali para prejudicar, para bater, para expulsar e tal, de repente Allah subhanahu wa ta'ala fez com que eles ficassem a favor, porque eles sentiram esses sentimentos que eles tiveram a favor dos muçulmanos, inclusive esses 5 homens, essas 5 pessoas que eram dentre os líderes dos incrédulos, esses 5 homens que eram líderes dentre os incrédulos, eles se sensibilizaram com a situação dos muçulmanos. Inclusive 2 deles se converteram depois ao Islã, dentre eles Hisham ibn Amr e Zuhair ibn Abi Umayya se converteram, até que Al-Mut'im ibn Adi, o filho dele se converteu. Em Ghazwat Badr, o Mut'im ibn Adi já tinha falecido. O filho do Mut'im ibn Adi, ele foi para Meca para pedir que as pessoas que foram levadas como prisioneiros na batalha de Badr, que fossem libertados. O profeta Muhammad a.s. ele disse: se o Mut'im ibn Adi viesse pedir para mim, eu iria libertá-los. Por quê? Porque ele parou essa posição. Em Badr, na batalha de Badr, os incrédulos, quando saíram para batalhar contra os muçulmanos, dentre eles estava Abu al-Bukhturi ibn Hisham. Entre os incrédulos, forçaram ele para sair junto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: quem se encontrar com Abu al-Bukhturi ibn Hisham, não mate ele, não machuquem ele. Ele veio para contrariar os muçulmanos. Até que um dos muçulmanos, um dos companheiros do profeta Muhammad a.s., ele se encontrou com Abu al-Bukhturi ibn Hisham. Abu al-Bukhturi foi uma das pessoas que foram lá para romper o boicote. Abu al-Bukhturi, o que ele fez? Ele foi lá e estava batalhando contra os muçulmanos. Um dos sahaba pegou Abu al-Bukhturi, foi lá e falou: olha, o profeta Muhammad sallallahu nos avisou para não te matar. Aí ele foi lá e queria batalhar contra esse sahaba. Esse sahaba, ele conseguiu prender ele e ele se tornou um prisioneiro. Ele disse: nós não podemos lhe matar. Aí ele disse: eu tenho um amigo meu que está batalhando contra vocês também. Vocês irão deixar ele permanecer também em vida? Ele disse: não. O profeta Muhammad sallallahu somente citou seu nome. Ele disse: então não. Eu irei contra vocês, ou vocês me matem, ou vocês permaneçam na minha vida e na vida do meu amigo. Senão as pessoas em Meca vão falar que Abu al-Bukhturi não morreu e ele deixou com que o amigo dele morresse. Imaginem essas situações, né? Até que os muçulmanos, depois esse sahaba, ele não resistiu, porque o Abu al-Bukhturi, ele foi contra e tal, e queria matá-lo. Aí ele, no final, matou um inimigo que foi lá para matar ele. E foi até o profeta Muhammad a.s. pedir desculpas porque não tinha controle sobre essa questão e teve que matar Abu al-Bukhturi ibn Hisham. Então, essas pessoas, subhanallah, elas são pessoas que o Islã ele enobreceu de uma forma ou de outra. Enobreceu elas de uma forma ou de outra. Uma outra questão também, o milagre que aconteceu
para que todos vissem o cupim que comeu aquele contrato e deixou somente o nome de Allah subhanahu wa ta'ala preservado. Também esse foi um dos motivos que muitas pessoas, ao virem isso, se elas não se converteram, pelo menos elas souberem que tem mais um milagre acontecendo na frente delas, que o Islã é a religião da verdade. Então, todas essas questões, elas se tornaram que é um propósito de não ser atendido o pedido do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do início. Um outro propósito também que nós falamos que qualquer súplica que você fizer, você tem que saber se essa súplica não for atendida no momento, porque Allah tem um propósito maior para você, que talvez ela demore por mais tempo, e Allah subhanahu wa ta'ala está querendo o melhor para você, porque se atendesse agora, você não teria aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ele guardou para você, que seria algo bem maior do que aquilo que você consiga imaginar. Também um dos propósitos que todos os árabes ao redor de Meca, as tribos que eram fora de Meca, eles ouviram sobre esse boicote. 3 anos as pessoas vindo para Meca para comercializar. Nós sabemos que todo ano as tribos vinham de fora, do Iêmen, da Síria, de outros lugares e tal, para fazerem o comércio. E durante 3 anos eles souberam do boicote que estava sendo, que aconteceu contra quem? Os muçulmanos. E eles souberam a maneira que os muçulmanos agiram nesse boicote. Eles não foram agredir as pessoas, eles permaneceram na religião deles, eles foram firmes. Isso é um sinal do que essa religião, se fosse uma religião qualquer, eles teriam deixado, não suportado aquela situação durante 3 anos. Isso depois de Sulh al-Hudaybiyah. Sulh al-Hudaybiyah, que isso depois de 8 anos depois disso, desse fato, ou 10 anos depois, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fez o contrato com Quraysh, todas as tribos de fora, elas vieram e entraram, aderiram ao Islã junto com o profeta Muhammad alaihi wasallam, porque eles foram afetados pelo aquilo que os muçulmanos suportaram durante o boicote desses 3 anos. Também nós sabemos que Quraysh, quando eles fizeram essa decisão, por quê? Qual foi o motivo? Queriam matar o profeta Muhammad alaihi wasallam, não é? Então, se o profeta Muhammad alaihi wasallam permanecesse dentro da casa dele, eles poderiam ir lá, qualquer pessoa à noite, ou ficar de um lado ou em algum lugar, sabendo onde o profeta Muhammad alaihi wasallam iria passar, e eles poderiam ir lá e matar ele. Como eles tentaram fazer isso depois que nós vamos falar na migração do profeta Muhammad alaihi wasallam. Dentro do Sham, Bani Hashim, todos eles, muçulmanos e não muçulmanos, estavam preocupados com a vida do profeta Muhammad alaihi wasallam para não ser morto. O que eles fizeram? Começaram a revezar, a dormir no leito do profeta Muhammad alaihi wasallam e deixar com que o profeta Muhammad alaihi wasallam um dia dormisse aqui, uma outra noite dormisse lá, uma outra noite dormisse lá. Uma noite o fulano iria protegê-lo, na outra noite o outro fulano iria protegê-lo. Se não acontecesse isso, pelo menos os incrédulos não iriam fazer isso. Mas nesse boicote aconteceu isso, onde todos conseguiram proteger o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Esse é um fato que aconteceu durante esses anos, esses 3 anos. No ano 10 da Hijra, depois que terminou o boicote aos muçulmanos e ao profeta Muhammad, não da Hijra, da revelação, no ano 10 da revelação, porque o boicote começou no ano 7, terminou no ano 10. No ano 10, depois de 6 meses mais ou menos, historiadores eles citam que seriam 6 meses ou a menos do que isso, 3 meses, 4 meses, Abu Talib ele adoeceu devido a esse sofrimento desses 3 anos. Ele já tinha mais de 80 anos. Depois desse boicote, depois que saíram do boicote, ele ficou doente e ele morreu. Morreu Abu Talib no ano 10 da revelação.
E uma semana depois, ou dizem um mês depois, ou 2 meses depois, morreu a Khadija, também esposa do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Nesse mesmo ano que seria o ano 10 da revelação. Duas grandes pessoas importantes na vida do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Uma delas é a esposa dele, que era muçulmana, que dava todo o apoio financeiro e todo o apoio de todas as formas na sua divulgação desde o início da mensagem que foi revelada ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, e ela gastou todos os seus bens, todo o seu dinheiro para fazer com que essa mensagem, a divulgação do Islã, vingasse. Então, tudo que o profeta Muhammad alayhi sallam quisesse, ela estava lá à disposição, o seu dinheiro, o seu corpo, a sua disposição, com tudo que necessitaria. O profeta Muhammad alayhi sallam, ele tinha todo o apoio da Khadija. Também uma pessoa que não era muçulmana, que seria o seu tio Abu Talib, ele não se converteu ao Islã, por todos esses milagres que ele via, na crença de que o profeta Muhammad alayhi sallam era realmente, ele era um mensageiro de Allah, e que essa mensagem ela vem de Deus. Só que subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou no Coran, innaka, ele disse para o profeta Muhammad alayhi sallam, depois que Abu Talib morreu, porque Abu Talib, quando ele morreu, quando ele estava doente, estava no leito da morte, então as pessoas foram lá e cercaram Abu Talib. O profeta Muhammad alayhi sallam estava junto com eles, e eles começaram a falar para Abu Talib, olhar para ele: tome cuidado para você não deixar a religião dos seus pais e antecedentes, não vai seguir o Muhammad, que isso será algo que marcaria o seu nome depois da sua morte, que ele deixou a religião dos pais e seguiu ao órfão, o sobrinho dele, o Muhammad. Então, Abu Jahl e outras pessoas ficaram falando essas palavras no ouvido de Abu Talib, no momento que ele estava no leito da morte. E o profeta Muhammad alayhi sallam estava na frente dele, dizendo para ele: Ya Am, ó tio, diga somente uma palavra, que eu possa no dia do final dizer para Allah que você é um muçulmano. Diga somente uma palavra, La ilaha illallah, que poderá te salvar. Abu Talib olhava para o profeta Muhammad alayhi sallam, e ele sabia que a salvação estava naquela palavra. Abu Jahl e as outras pessoas diziam: cuidado de não morrer na religião, a não ser na religião que seus pais e antepassados tiveram. Abu Talib olhava para eles, olhava para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ficava naquela indecisão até que ele morreu e não pronunciou La ilaha illallah. O profeta Muhammad alayhi wasallam ficou triste. Ele ficou triste por quê? Porque o Abu Talib, ele não morreu no Islã. Allah subhanahu wa ta'ala aqui que diz, revelou no Coran, dizendo: Innaka, ó Muhammad, la tahdi man ahbabt. Você não guia aqueles que você ama. Walakin Allah yahdi man yasha. Mas Allah guia a quem Ele quiser. Imagine, até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não tem essa condição de guiar o tio dele para morrer no Islã, e que quem nos guia para o Islã e para morrermos no Islã é Allah. E por isso, na hora que você se torna um muçulmano, se você é uma pessoa muçulmana, se você se firmar no Islã, você tem que agradecer a Allah, porque Allah te guiou para isso, e preservar essa grande dádiva de Allah que foi dada a você, e não deixá-la de lado, você preservá-la, colocando em prática a sua religião, colocando em prática a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, porque é uma dádiva. Se Allah subhanahu wa ta'ala não determinou essa dádiva para a pessoa amada do profeta Muhammad alayhi sallam, que seria Abu Talib, e ela decidiu que você, uma pessoa longe do profeta Muhammad alayhi sallam, se tornasse muçulmana, imagine que dádiva grande que Allah subhanahu wa ta'ala deu a você. Você tem que preservá-la e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala em todos os seus momentos, por ser uma pessoa muçulmana que morre La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala, até algumas pessoas disseram, alguns muçulmanos disseram para o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam: ó mensageiro de Allah, o seu tio te protegeu toda a vida dele, e ele morreu na incrudelidade.
que você beneficiou o seu tio? Ele disse, Allah me disse que irá, Allah subhanahu wa ta'ala me disse que irá fazer com que o castigo do meu tio não seja aquele castigo severo e forte, como os demais incrédulos que terão. Allah irá colocar somente no dia do final 2 brasas embaixo dos pés do meu tio. Nessas 2 brasas no fogo do inferno irá ferver o seu miolo, a sua cabeça. Ele estará no dahdah min nar, ele estará em 2 brasas do fogo do inferno, enquanto que os demais que seriam no mesmo patamar do meu tio estarão no fundo do fogo do inferno. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele irá facilitar e não deixar o tio dele que fosse dos piores castigos, mas sim irá simplificar ou deixar com que o castigo do tio dele fosse a menos do que o castigo das demais pessoas. Por quê? Porque ele protegia o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Isso não quer dizer que o Abu Talib depois ele terá salvação, não, porque a pessoa que não tem La ilaha illallah não terá salvação. Ele será eternamente naquele castigo, mesmo sendo um pouco o castigo referente às demais pessoas. Aquele ano foi chamado o ano da tristeza ao profeta Muhammad alayhi salam. Amul Huzn, é o ano da tristeza. Nós, inshallah, vamos falar na próxima aula sobre o que aconteceu com o profeta Muhammad alayhi salam depois que seu tio Abu Talib e sua esposa Khadija, que morreram no mesmo ano e quase no mesmo período, e aquele ano foi chamado o ano da tristeza devido à morte dessas 2 grandes pessoas apoiadoras ao profeta Muhammad alayhi salam. O que aconteceu com o profeta Muhammad alayhi salam nesse momento? Aonde que ele foi pedir o apoio maior? Depois disso que aconteceu em relação à trajetória da biografia do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.